Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas, especialista em segurança da informação e cibersegurança com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E de segunda a sexta-feira eu compartilho aqui no meu canal no YouTube, num quadro qual chamo de Notícias do Mundo de Segurança da Informação, notícias selecionadas dos mais diversos portais da internet sobre esses temas. Então, se você quer se manter atualizado, simplesmente gosta dos temas, ou quer ajustar a sua estratégia com base no que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhe notícias como essas. Mais da metade dos ataques a sites acontece por falhas ou erros em plugins. França investiga sabotagem contra backbones de internet. E empresa do setor de saúde é multada em 1,5 milhões de euros por vazamento de dados. E eu começo com essa notícia que fala: mais da metade dos ataques a sites acontece por falhas ou erros em plugins. Mais da metade dos ataques contra sites que usam sistemas de gerenciamento de conteúdo aconteceram por causa de plugins vulneráveis ou configurações mal feitas. Enquanto tais recursos trazem novas funcionalidades às páginas, eles também servem como porta de entrada preferencial para os criminosos, principalmente quando falamos de serviços de comércio eletrônico e domínios governamentais. O levantamento sobre o tema foi feito pela empresa de cibersegurança Sucuri, que, em seu relatório anual de ameaças a sites, também incluiu o uso de SMS como WordPress, Drupal e Joomla. A conclusão é que a maioria dos ataques ocorreu em sites cujas plataformas em si estavam atualizadas e não continham problemas de segurança conhecidos, enquanto as brechas estavam nas extensões e plugins. Não se trata apenas de bugs, mas também de configurações padronizadas que nem sempre fornecem a melhor das seguranças aos domínios. Foi encontrado, por exemplo, um total alarmante de sites que não usam sistemas de autenticação em 2 etapas para os logins de usuários, enquanto arquivos e demais elementos dos sistemas poderiam ser acessíveis por preferências aplicadas incorretamente no painel de controle. 60% dos ataques analisados pela Sucuri envolveram backdoors, portas de entrada colocadas por cybercriminosos para explorações adicionais, para que explorações adicionais possam ser feitas, como a inserção de páginas ou a extração de dados. Enquanto isso, os especialistas em segurança apontam um crescimento nos códigos maliciosos que roubam dados de cartões de crédito, que apareceram em 25% das detecções. Tais elementos são inseridos por meio das já citadas falhas de segurança e usam reputação das páginas para furtar dados financeiros. O mesmo também vale para o envenenamento dos sites, com 52,6% dos atingidos sendo usados para promover páginas fraudulentas de vendas de produtos, hospedar malwares ou redirecionar usuários a domínios fraudulentos, com anúncios de material pirata, conteúdo adulto e medicamentos de procedência duvidosa. A recomendação dos especialistas é que mesmo administradores de sites pequenos devem pensar em estratégias de segurança e proteção de seus domínios, configurar corretamente os sistemas, usar plugins certificados e manter todas as plataformas atualizadas. São caminhos que ajudam na proteção contra ameaças mais comuns. Além disso, vale a pena monitorar lista de usuários, privilégios e páginas em busca de sinais de comportamento malicioso. Todos devem usar sistemas de autenticação em múltipla etapa, enquanto os domínios também precisam contar com firewalls que pode detectar e filtrar tráfego cybercriminoso. Enfim, acho que essa matéria, pessoal, está bem interessante do ponto de vista de trazer o cenário, né, que é um cenário bastante complexo, né, de manter o nível de segurança desses sites, principalmente pela utilização desses recursos, que volta e meia acabam virando notícias em virtude de exploração das vulnerabilidades, mas também eu acho que particularmente essa matéria está interessante porque ela sinaliza bons caminhos, né, sugestões que são muito boas do ponto de vista de segurança para se administrar adequadamente essas páginas com um nível bom, né, um nível adequado de segurança. Então, vale a pena conferir.
França investiga sabotagem contra backbones de internet. Por volta das 4 da manhã de terça-feira, dia 26 de abril, vários cabos de fibras óticas da operadora francesa de internet fixa Free foram cortados em Paris simultaneamente em 3 lugares distintos. Os cabos eram cabos interregionais de longa distância que asseguram o fornecimento de sinal de fibra às principais regiões francesas. Como consequência, as falhas de conexão à internet atingiram várias cidades, como Grenoble, Reims, Besançon, Rennes, além de Paris e Lille. Os cortes causaram perda de conexão à internet ou lentidão na rede, principalmente no leste da França, afetando milhares de usuários. São cabos com um papel crucial para a ligação à internet do público em geral, mas também para empresas ou serviços vitais, como os serviços de emergência. No final do dia de quarta-feira, as ligações foram restabelecidas e estão em andamento trabalhos pesados para reparar os cabos danificados. Uma investigação preliminar foi aberta por danos à propriedade que possam prejudicar os interesses fundamentais da nação, obstrução de um sistema automatizado de processamento de dados e a associação criminosa, anunciou a Promotoria de Paris. Os vândalos atacaram cabos essenciais na malha de infraestrutura da internet na França. A rede de fibra de altíssima velocidade é baseada em vários cabos de longa distância, incluindo cabos submarinos, que despacham a conexão no território antes de serem retransmitidos pelas infraestruturas locais. Esses cabos passam ao longo de rodovias, rios, linhas férreas, etc. Eles são instalados no subsolo, mas em alguns lugares são acessíveis em caixas protegidas por simples chapas de ferro fundido. No final do dia de quarta-feira, o site Zona DSL tinha registrado cerca de 10 mil avarias na internet fixa da França em 24 horas, sobretudo nos clientes da operadora Free e, em menor medida, na SFR. Às 18 horas, as conexões foram restabelecidas nas áreas afetadas, segundo a Federação Francesa de Telecomunicações. Enfim, essa matéria aqui ela trata de um incidente bastante preocupante, né, do ponto de vista de infraestrutura. É muito importante que não só empresas pensem em questões de redundância, como fornecer, né, serviços essenciais da melhor maneira, né, quando houver indisponibilidade de um ativo, que outro entre em vigor, né, entre em ação, etc. Mas principalmente no que diz respeito à proteção desses elementos que são tão importantes. Então, essa matéria ela também traz bons pontos de reflexão. E na última matéria de hoje, a empresa do setor de saúde é multada em 1,5 milhões de euros por vazamentos de dados. A Autoridade de Proteção de Dados da França, CNIL, multou a fabricante de softwares do setor de saúde Dedalus Biology em 1,5 milhão de euros por violação de artigos do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, consequência de um vazamento de informações de pacientes armazenadas em soluções da empresa ocorrido em 2020. A Dedalus Biology fornece serviços para milhares de laboratórios médicos da França e, quando a sua base de dados vazou, informações de mais de 491 mil pacientes de 28 instituições diferentes foram expostas, como nome completo, número de segurança social, médicos que tenham se consultado, data de consultas, informações médicas como histórico de doenças genéticas, gravidez e tratamentos, informações genéticas em casos raros. Todas essas informações, após o vazamento, foram compartilhadas de forma ampla na internet, aumentando o risco de fraude para as pessoas com dados presentes no meio do banco de dados comprometido. Por consequência do vazamento de dados, a CNIL entendeu que a Dedalus Biology violou o artigo 29 do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, configurando que a empresa, durante a instalação de suas soluções em laboratórios, reaproveitou mais elementos que o devido dos softwares utilizados anteriormente nos ambientes, e o artigo 32, que responsabiliza as empresas que coletam informações de pessoas por falhas de segurança. Com isso, a multa aplicada para a empresa foi de 1,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de 10% do faturamento anual da Dedalus Biology. Segundo informações do site Blipping Computer, a organização esperava receber uma punição menor,
Mas como a autoridade francesa entendeu que ela não atuou para tentar impedir a disseminação do vazamento, não havia base para tentar aliviar a sentença. Rapidamente, que situação interessante. E eu acho que deve servir de exemplo. Claro, aqui a NPD ainda está se estruturando, organizando, dando os primeiros passos. Ainda existem, já existem algumas multas aplicadas, um tanto quanto tímidas ainda. Mas imagine, aqui a gente está falando de dados, né, de muitas mil pessoas, e enquanto aqui no Brasil a gente teve vazamento de milhões de pessoas já com a LGPD em vigor. O que irá acontecer com essas instituições, esses órgãos, essas empresas que tiveram esses vazamentos? Percebam que muitas vezes o fato de não ter implementado os melhores controles, de não ter sido tomadas as devidas precauções para proteger os dados, pode servir como agravante e pode sim fazer com que as empresas paguem multas altíssimas. Acho que é um caso que merece atenção, né, e que a gente pode utilizar como exemplo até para criar melhores estratégias, definir melhores controles para, na medida do possível, evitar que esse tipo de situação aconteça nas nossas empresas, órgãos, instituições, etc. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler, sanar as dúvidas e, na medida do possível, aprimorar o conteúdo ou o formato do conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia, ótima semana a todos e até a próxima.